participando. Estamos lendo 1 Coríntios, aí lemos capítulo 1, 2 e 3, aí depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12. Agora vamos ler o 13, o 14, o 15 e o 16, tá bom? Então, você está convidado para participar. Os seus comentários ficarão aqui. As pessoas depois poderão escutar e ver os seus comentários. Então, você está cordialmente convidado para participar, tá, dessa nossa live sobre o livro de Coríntios. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos embora? E todos os dias às 3 horas da tarde estou aqui para a gente falar sobre tudo. Já conversamos sobre tudo, né? Sobre anjos, espíritos, essas coisas, né? Então, a quaresma, pastor, diz os colegas fica solto, verdade, pastor? Patrícia, vamos conversar sobre isso, bora? A quaresma, né? 40 dias, né? Quaresma. Quem sabe alguma coisa da quaresma, diga aí pra gente comentar. Mas só depois do livro de Coríntios, tá? Tá bom? Aí eu dou minha opinião também. Mas eu quero convidar você sobre a quaresma, tá? 1 Coríntios, capítulo 13. O pastor, você está ao vivo mesmo? Rosemary Pimenta. Pimenta? Pelo menos, eu estou ao vivo, são exatamente 17h33. Dia 22 de 3 de 2022, às 17 horas e 33 minutos. Sim. Então, fique à vontade, tá? Ok? 1 Coríntios 13. Palavras do Senhor. Senhor, abri nosso entendimento, o nosso coração para a Tua palavra. Que a Tua palavra reine em nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos que estão me assistindo agora e depois. Aqueles que vão nos assistir depois. Que o Espírito da Tua palavra venha nos enriquecer a cada dia que passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, Te amamos e queremos Te agradar. Queremos aprender as Tuas coisas, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nos ajuda, porque nós só temos um Deus. Esse Deus é o Senhor. Não existe outro Deus. Então nós temos que apelar para Ti e pedir a Ti misericórdia. Misericórdia, ó Pai Celeste. Misericórdia. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13, e vamos tentar explicar. 13, 14, 15 e 16. Aí depois a gente decide se vai para 2 Coríntios ou se vai para um livro aí que me pediram, que é o livro de Eclesiastes, né? Então vamos lá. Sejam bem-vindos, tá? Ainda que eu fale a linguagem dos homens sem amor. Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos. Então existe a linguagem dos homens e existe a linguagem dos anjos. E não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, seria uma lata batendo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tivesse o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ele mostra que o amor é acima de tudo. É acima de dom, de profecia, é acima de religião. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o amor é quem dá o tom. O amor é o sal na sopa. É que dá o sabor. O amor é sofredor. É benigno. Ou seja, o amor sofre. Ele é benigno. Ou seja, ele quer o bem. Quem ama quer o bem. Não, se a pessoa quer o mal do outro, ele não ama. É um sentimento de posse. Mas a pessoa que ama, ele quer que fulano se dê bem.
né? Mesmo que esse bem não te alcance. Ah, e se fulano se der bem, qual é o meu lucro nisso? Porque o amor, ele não vai se soberbecer. Ah, eu só vou desejar o bem para fulano se esse bem me fizer algum bem. Não. Ele sabe, o amor é sofredor, é benigno, ou seja, faz o bem, tá? O amor não é invejoso, então no amor não há inveja. Se você ama um amigo seu ou alguém, você não ficará com inveja se esse alguém tiver sucesso na vida, até mesmo mais do que você, porque você não vai ter inveja, você vai ficar contente. Ah, rapaz, fulano ganhou na loteria. Ah, porque não sou eu, fulano ganhou na loteria. Sim, se ele ganhou, tá ganhado, velho. Glória a Deus. Como eu amo essa pessoa, então eu vou desejar que ela se dê muito bem na vida, né? Mas e eu? Não, aí o amor é benigno. O amor não é egoísta. Ele está falando sobre a pureza do amor, a integridade do amor, como deve ser o amor de verdade. Não é aquele amor que o cara mata a mulher, mata o filho, mata o marido. Aqui na minha região agora está a moda dos filhos matar os pais, né? Já é o segundo filho matando o pai no tiro. É por besteira, tá? É um demônio. Isso é um demônio que está solto no mundo. Mas o sangue de Cristo tem poder. Miguel vai nos ajudar a nos livrar de todo mal. Né? Então, ó, o amor é sofredor, é benigno, ele quer o bem. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ou seja, o amor, ele não... Ah, eu vou falar, eu vou fazer uma armadilha aqui, eu vou lascar ela, eu vou prender ela, eu vou lascar ele. Isso não é amor. Isso é orgulho próprio. Tá? Orgulho próprio, orgulho ferido, posse, alguma coisa. Você gosta de fulano? Gosta. Fulano não gosta de você? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Não, eu quero que fulano se lasque, se dane. Então não é amor. É orgulho ferido. O amor incondicional, que não impõe condições para amar. O amor na essência, né? É porque nós somos muito falhos no amor. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Leviandade é o cara ser leviano. Leviana. Leviandade é aquela pessoa que pede matreira, é leviano, né? Não se soberbece, ou seja, o amor não é soberbo, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, não leva para o lado da malícia, da suspeita, não fica irritado, não folga com injustiça, ou seja, não acha bom o que é ruim, mas folga com a verdade. Então ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é o amor de Deus. É o caminho que nós temos que seguir. Apesar de nós estarmos muito longe disso aqui, tá? Porque nós não aguenta tudo, não crê em tudo e não espera tudo. Mas aí é o amor original, na origem, puro, do jeito que sai do peito da vaca, como fosse um leite, sem água, sem fermento, sem nada. Então o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. As profecias, eu me lembro, eu estava assistindo profecias de 2016, 2015, tanta profecia, nada se cumpriu. Então elas passam. Havendo línguas, as línguas também passam. Havendo ciência, desaparecerá. Mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, em parte somos conhecedor de algo e em parte nós falamos. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele mostra que há uma evolução no amor, né? Então, um menino, você não pode querer que o menino pense que nem adulto. Ele sempre vai pensar como um menino por causa da idade. Mas quando chega a ficar adulto, não vai querer que o adulto pense que nem um menino, porque ele vai madurar. Então, o amor seria a maduração das coisas boas, né? Porque agora vemos por espelhos e enigma. Aí ele está falando aqui, ó, nós conhecemos as coisas de Deus como um espelho e enigma.
Na linguagem original, diz que nós vemos Deus como em um espelho manchado. Nós vemos em parte. Todo mundo sabe uma parte de Deus. Não há teólogo, nem pastor, nem padre que saiba o todo de Deus. Nós sabemos uma parte. Então você sabe um pedaço, eu sei um pedaço, mesmo que esse pedaço seja grande, mas é um pedaço. Somos sempre um pedaço. Creme de Cebola fala, existem fases. Até no amor mesmo normal, existem fases, né? Quando a gente se apaixona por uma menina na televisão, a gente se apaixona por Papai, Maria Palito, né? Para aquela que fala help, socorro, né? Penélope Charmosa. Aí depois o cara vai evoluindo, aí se apaixona por Simone, do Balão Mágico, super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso salão, bem, bem, bem. Depois se apaixona por Gretchen, Rita Cadillac, aí vai subindo, tiazinha. Oxi, que as paixões meia doida. Não, meia doida não, oxi, respeita as paixões. Então assim, agora vai madurando. Um homem ama, com 15 anos, 16 anos, 17 anos, ele ama diferente. Aí depois com 20 já ama diferente. Com um homem com 40, 30 anos, ele já está mais madurado no seu amor, né? Então o amor também tem uma maturação. Aqui também mostra isso, né? Como o Creme de Cebola falou, são fases da vida. Agora, porque agora vemos como em um espelho manchado, mas então veremos face a face. O verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é, aos ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Vai subindo. Mas creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Agora sobe de novo. Oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deste é o amor. Então, o amor é maior do que a fé e é maior do que a esperança. Então, é o caminho mais excelente que temos que seguir. Não quer dizer que o nosso amor seja perfeito, mas ele tem aí um padrão a ser imitado, né? Tem um padrão para ser imitado. Agora vamos para o capítulo 14. Segui o amor, siga o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Então procurar com zelo é procurar de verdade. Tem gente que procura, mas não procura. Pastor, eu sou doido para ter dom. Quantos Pai Nosso você ora para ter um dom? Nenhum. Pastor, eu sou doido para ter dom. Você já orou pedindo dom? Não. Então você não está procurando. A Bíblia não diz, procurar. E procurar é o quê? É procurar. O que é procurar no original da Baixa da Égua? É procurar. Eita, que profundidade! Então aí, seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. Mas principalmente o de profetizar. Aí ele fala que o dom de profetizar é muito bom. Profetizar é falar.
Profetizar não é só aquilo que você encontra na internet ou na igreja. Eu sou Deus, meu servo. Ali é um dom que só existe no cristianismo. No judaísmo não existe esse tipo de dom. Eu sou Deus, eu estou falando, cala a boca! Se você não acreditar em mim, eu te mato! Quantas vezes eu já vi isso na igreja? Mas quantas? Quantas vezes que eu cansei de ver isso? Vive! É a Ucrânia, é? Oxe, é a Rússia. Aí depois o cara, arre! Eu sou Deus, a cova está aberta. Quem duvidar de mim, irei matar. Vixe, Maria, eu disse, é o cão, isso não é Deus, não. Mas eu vi tanto isso na igreja, a gente fica calado, né? Aí tem umas irmãzinhas que ficam, ai. O senhor acredita em profecia, pastor? Acredito. Mas tem muita leseira no meio. E eu acredito até que existem alguns demônios que se passam por Jesus. E em alguns casos, na maioria deles, é meninice. Ou seja, uma pessoa que está pensando que é Jesus. Aí a pessoa diz, existe, o senhor já levou profecias que aconteceu? Sim, grandes profecias. Mas também teve muitas profecias furadas. Se eu fosse casar com cada mulher que o profeta mandou eu casar, eu já tinha casado com as 30. Porque o pessoal queria que eu casasse e ficava, é fulana. Eu digo, epa. Tem igrejas que não gostam de profecias, tá? Igrejas brasileiras que proíbem até profecias por causa desse moído todo. Eu posso até citar nomes, né? Eu posso até citar nomes como igrejas neopentecostais, de cura, de apóstolos, de bispo. Essas igrejas, elas não gostam de profecia, porque existe muita meninice no meio, tá? E essas meninices causam confusão. Agora nós estamos com o advento da internet, né? E nesse advento da internet, nós temos aí diversos tipos de profetas, e eles causam medo, eles falam com cara feia. Tem até cara que sai de um país cheio de miséria e prostituição e vem para o Brasil profetizar desgraça no Brasil, né? E os discípulos dele são bravos, viu? Se você falar desse profeta, ele fica, a batata tá assando, Deus vai destruir, vai lascar tudo. Só não lasca ele, né? Porque ele não vai profetizar no país dele, que é totalmente destruído, pobre e lascado. Aí vem profetizar no Brasil. E nós que somos brasileiros, somos tão besta que ainda sustentamos esses caras, damos uma oferta para eles profetizar para nós se lascar. Então eu acho isso uma burrice, tá? Mas o cara é meu amigo de calça arrochada, viu? Deus vai matar, vai consertar, blá, 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 blá. Uma vez eu estava vendo até uma profecia dele, dizendo que o Brasil iria se lascar porque a mulher no carnaval mostrava a bunda. Só que lá no país dele, a mulher não mostra a bunda, elas mostram tudo. E por que eles vão profetizar no país dele? Porque lá não tem grana, aqui tem. Então ele veio profetizar miséria aqui no Brasil. Então eu fiquei... Hoje, quando eu vejo um vídeo desse profeta, eu já passo, nem olho. Porque eu noto que o cara só profetiza desgraça e miséria como se ele fosse santo e os santos fossem deuses e os outros vão se lascar tudinho. Mas só profetiza coisa ruim, né? Quando é para avisar, tudo bem. Mas a gente nota que existe um desejo de ver a lasqueira acontecer. E a internet está cheia disso, tá? Quem acredite nele, acredite, né? Mas eu acho que os judeus, não acontecia isso com os judeus, não. Os judeus não diziam, eu sou Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bem, se escatologicamente você me provar que os judeus faziam isso, não. Os judeus, quando eram profetas, diziam assim diz o Senhor, e entregava a mensagem. Mas hoje os caras ficam como se Deus tivesse encaixado dentro deles, fosse uma entidade. Pode ser, pastor? Pode. E pode não ser também, tá? Porque existem muitos casos de demônios que vão para a igreja dizer que é Jesus Cristo. Já vi vários, né? Mas às vezes é meninice, às vezes é pessoas que botam na cabeça e não, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou Ave Maria, né? Então, seguir o amor, procurar com zelo os melhores dons, você deve procurar, se você não tem, você tem que procurar, mas principalmente o dom de profetizar. Profetizar é falar a palavra, não é
Esse profetizar aqui não é aquele... Existe, pastor, existe. Se eu crer, creio. Preste atenção, eu creio, gente. Mas o que eu estou falando é que existe muita coisa, está misturada a coisa, a água está baldeada. Porque o que fala em língua estranha, desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, nem espírito fala mistério. Então ele fala sobre o dom de línguas estranhas, que é esse dom, Oricanda Labassi, Oricanda Lamas. Eu saí, teve um ano que eu andei em muitas igrejas com um gravadorzinho daquele de pilha. Eu ficava gravando os profetas e anotando, Oricanda Lamassi, Oricanda Lamaá. O que é que o senhor estava procurando, pastor? Eu não sei, mas eu estava procurando alguma coisa. Eu queria saber a linguagem dos anjos, né? E percebi que a maioria das línguas estranhas são 3, né? A maioria das línguas estranhas que as pessoas falam não é um idioma assim com 30, 40, 60, 80 palavras. Mas a maioria dos pastores e irmãs de igreja que eu gravei, era 3 ou 4 línguas estranhas só por cada pessoa. E essas 3 ou 4 repetiam na igreja inteira. A igreja fazia Oricanda Labassi, Oricanda Lamá. Aí Oricanda Labassi, Oricanda Lamá. E fica nisso. Aricanda, Aricanda, Aricanda. O que é Oricanda Labassi, Oricanda Lamá? Aí eu fazia a pergunta para mim mesmo. Né? Não sei, eu sei que é uma linguagem de anjo. É como se fosse um grito de guerra. Entendeu? Um grito de guerra. Então, Oricanda Labassi, Oricanda Lamas, Aracanda lá, Licanda Lari. Então, ali são línguas de anjos. Agora, são gritos de guerra. Não são frases grandes. São frases pequenas, repetidas. Então, a língua estranha existe, são línguas de anjo, e Paulo diz, o que adianta eu ir falar com vocês em língua de anjos, se vocês falam língua de homens? É? Porque ninguém entende. Ele mesmo fala aqui, ó, ninguém entende. E em espírito fala mistério. Então, o cara fala em mistério em espírito. Está escrito aqui na Bíblia. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação e exortação. Então, o dom da palavra é maior do que o dom de línguas estranhas. Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, vocês estão entendendo as coisas, e tem gente aí que está entendendo muito mais do que eu estou falando, porque o Espírito vai replicando no seu coração. Mas se eu chegasse aqui, Oricanda Labassi, Oricanda Arara, a única coisa que você ia dizer, alguns vão dizer, como ele é espiritual, tal, mas não ia entender nada. O cara, sim, rara, Oricanda Labassi, Oricanda Lamá, Oricanda Labari, Oricanda, sim, mas o que significa? Não sabe, né? Então, mas o que profetiza, a profecia aqui, o nome aqui, não é a Oricanda Labassi, aquele, eu sou Deus, tal. Inclusive, o pessoal fica no Canadá, na Baixa da Égua, profetizando contra o Brasil. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente. O cara comendo melhor no Canadá, comendo bem, com o bucho cheio, para não dizer outra coisa, cheio. Aí vem profetizar desgraça para o Brasil. O Brasil está bem, o Brasil está bem na fita, porque tem muita gente ruim. Mas nós agimos, não caímos, estamos em pé e vamos continuar em pé, porque grande é Deus. Aí fica uma mulher no Canadá, outra na Baixa da Égua, no outro país, profetizando desgraça para o Brasil. Então, fica muito difícil a gente também acoitar uma coisa dessa, né? O que fala em língua estranha, desconhecida, edifica a si mesmo. Então, Oricanda Labassi, Oricanda Lamá, fala para si mesmo, para edificar a si mesmo. Mas o que profetiza, ou seja, o que fala, o que prega, edifica a igreja. E eu quero que vós faleis em línguas, mas que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, eu tenho um dom de interpretação de línguas. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, o que aproveita se vocês não falam? Ou por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Então vocês vão entender a ciência, você vai entender a profecia, você vai entender a doutrina. O pastor falando normal, ele está aplicando a doutrina, ele está ensinando. Mas se o pastor chegar... Pronto, eu estou aqui há 2 horas e 30 minutos conversando com você. Quantos assuntos maravilhosos a gente já conversou. Mas se eu tivesse há 2 horas e 30 minutos, você não ia entender nada. Alguns iam dizer, que espiritual. Então, a doutrina, a ciência, a revelação, dá a você
uma edificação. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que está se tocando? A flauta com a cítara. Então, se você chegar numa flauta, numa cítara, ou num violão e brem, 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 o que ele está fazendo? Barulho. Brem, 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 brem. Mas se você chega e... aí o cara diz, ai, que música bonita. É o que Paulo está falando. Não adianta fazer o barulho, tem que edificar. Ainda também, vós, se com a língua não pronunciardes palavra bem inteligível, ou seja, inteligente e legível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar. Então, se a pessoa não profetizar, não falar, ficar só na língua estranha, é como se estivesse falando ao ar, sem ninguém entender, como um violão que ninguém toca. Ou toca, mas não tem a música. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Ele falando, há muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significado. Então, o passarinho, piu-piu. Passarinho tem um significado. O galo, o jumento, todas elas têm um significado. Apesar de nós não compreendermos, mas tem um significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que eu falo. E o que fala será bárbaro para mim. Então a gente não vai se entender, a gente vai ser estrangeiro um do outro. Né? É como o cara chega para falar inglês, o eu acabei de estar xingando minha mãe, esse cara está xingando minha mãe. Porque ele não entende. Você também não estuda inglês, vou falar inglês agora. Você entendeu alguma coisa? Não entendeu porque você não sabe falar inglês. Estuda inglês. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, serei estrangeiro. Aquele que fala, e aquele que fala para mim também será bárbaro. Assim também, vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles. Procure abundar nos dons, procure dons. É como o Joel de Assis fica dizendo, quer crescer, procure dons. Para edificar a igreja, para edificar os outros, fortalecer. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, a pessoa que fala em língua estranha não sabe o que está falando, mas o espírito se edifica, mas ele não sabe. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tudo bendizer o espírito, como dirá que ocupa o lugar do indouto? O amém. Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizer, o que está dizendo. Então, o que adianta? Se você falar e não sabe nem o que está dizendo. Porque realmente tu dás bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então, Paulo está dizendo que fala mais línguas do que todos eles. Ou essas línguas eram línguas de anjos ou idiomas, porque Paulo era um mestre. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então é melhor você falar 3, 4 palavras num português bem dizido, do que você falar num idioma que ninguém entende. Entendeu, menino? Rachel. Entendeu, Sula? Não entendeu, Sulinha? Estude inglês, menina. Eu não tenho culpa de você não saber estudar inglês, porque só me entendem os grandes sábios do ingleses. Rachel. Tá vendo? Eu estou falando coisas boas. Você não está entendendo que você não estuda inglês. Está escrito na lei, por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Paulo estava dizendo, citando uma parte da Bíblia, que Deus disse que ia falar para o povo de Israel através de outras nações, mas Israel não ia. Engraçado, Israel era a nação que iria falar de Deus,
Mas a Bíblia diz aqui que acaba as outras nações falando de Deus para Israel, mas mesmo assim eles não vão querer ouvir. Olha, está escrito aqui, ó. De sorte que línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, você falar uma ciência de Deus, falar algo de Deus, edifica. Se, pois, toda a igreja que congregar num lugar, todos falarem língua estranha, e entrarem doutos, pessoas que não sabem, os infiéis, não dirão porventura que vocês estão loucos? Imagina o cara entrar numa igreja, está todo mundo... Então, as pessoas dizem... porque eles não vão compreender. Sabemos que o poder de Deus está manifestando ali. Mas eles não vão compreender porque eles, os caras estão... Né, assim, e lembrando-se que falar em língua estranha não é só na igreja cristã, não. Católicos falam língua estranha e até em alguns centros e outras religiões também falam língua estranha. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel entrar, e de todos é convencido, e todos é julgado. Então, se você profetizar, vai entrar o cara que não vai compreender o evangelho e vai compreender, ele vai entender. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, a palavra, a profecia, a pregação é que faz a pessoa compreender Deus. Não é o fato de falar língua estranha. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo. Um salmo. Eu quero um salmo. Depois, amanhã, eu quero que cada um me dê um salmo para eu ler. Tem uma doutrina? A doutrina. Tem uma revelação? Pastor, eu tive um revelamento. Tem uma língua? Tem uma interpretação, uma visão? Faça tudo para edificação. Então, aqui em nosso culto online, pretendemos edificar vocês. E por isso que eu dou tanta margem a vocês que estão aí do outro lado. E agradeço e tiro meu chapéu para todos vocês. Porque a gente conversa. E um diz um salmo, o outro diz uma coisa, outro diz outra. E com isso nós nos edificamos uns aos outros. E se alguém fala língua estranha, desconhecida, faça isso por 2, ou por 4, ou por muito 3, por sua vez. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, às vezes as pessoas também se amostram um pouquinho, né, usando língua estranha para dizer que são espirituais. Se você for falar língua estranha, você vai num canto assim que não chama muita atenção, oricando a labacia e fala, olha a sua língua estranha. Você não está falando com Deus ou está falando para os outros ver? E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, as pessoas falem, digam a profecia, a palavra de Deus e os outros julguem o que vocês estão fazendo aí. Será que Joilson de Assis está falando coisa certa? Será que está certo? Será que está na Bíblia? Chiquinho fica toda hora enchendo o saco. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, é isso que ele quer. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, que haja uma ordem no culto. Se não houver ordem, fica doido. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Aqui, Paulo, através da sua carta, está ordenando os cultos de Coríntio. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, havia lá em Coríntio, às vezes, um querendo falar, não, agora eu, não, agora eu, e tal. O espírito de e aos espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, ao acabar de eu não consigo conter. Eu não consigo conter. Às vezes a alegria é tão grande que não consegue mesmo, não. Mas Paulo diz aqui que o espírito, a unção do profeta é sujeita ao profeta. O profeta libera na hora que quer. Porque Deus não é Deus de confusão. Então não haja confusão no culto, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, no culto tem que ter ordem. Ordem, né? As vossas... eita, agora aí vem uma parte pesada para as mulheres, mas uma parte cultural, né? As vossas mulheres estejam caladinhas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Fiquem quietas. Não
mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Oxe, Virgem Maria. Bem, aprendemos na interpretação dos outros textos que tem um aspecto cultural nas cartas de Coríntios, nas cartas de Paulo. Nem tudo a gente pode aplicar. Essa parte aí não é aplicada mais na igreja. Não é. A mulher antigamente não podia falar em público. Hoje a mulher pode. A mulher não podia viver sem véu. Hoje pode. A mulher não podia entrar na igreja. Hoje pode. A mulher em Israel não entrava na igreja. A mulher chegava até o pátio. Então você tem que ver que existe uma parte cultural e existe uma parte real. Essa parte não se vive mais hoje, tá? Isso não existe mais aqui hoje. Porque é uma parte cultural. Aí você tem que lembrar qual é a parte, pastor, para obedecer e qual é a parte cultural. Bem, tudo é para obedecer, mas tem que saber que não é a boca de Deus falando, mas uma carta feita pelo apóstolo Paulo para ordenar os crentes de Coríntios. E que naquela época, lá em Coríntios, no ano 50 depois de Cristo, as mulheres não podiam falar. Mas as mulheres falavam demais. Então Paulo diz: cala a boca! Cala a boca! Oxi, não é assim não. As mulheres fazem muitas fofocas na igreja. É Sula. E quem está dizendo, não, é Sula, né? É para aquela época, né, pastor? Rafaela Santana. Sim, porque essa parte não é mais vivida na igreja. Porque a igreja hoje, homem e mulher sentam junto. Na época, a mulher não podia entrar na igreja. Está entendendo? Hoje tem pastora, diaconisa. Hoje as obreiras fazem um trabalho maravilhoso na igreja, né? Então, mas Deus muda, pastor? Deus não muda, tá? Mas o homem muda. Porque naquela época também tem um cara casado com 3, 4 mulheres de uma vez. Hoje não tem mais isso. Então, queira ou não, a gente não pode pegar a Bíblia e comer. A gente come a Bíblia como fosse um peixe. Tem coisas que não dá para a gente praticar porque era para aquela época. Isso há 1950 anos atrás. Tá? Esse meu pastor é muito divertido, Patrícia Clara. Eita, que Jesus te abençoe. Pastor, abençoe Roger Barros. Está grave na UTI, acidente de moto. Muitas fraturas. Jesus tenha misericórdia. Cuidado com esse mês, tá, gente? Por favor. Que Deus visite ele lá na UTI e salve este homem. E ele vai cantar o cântico da vitória. Em nome de Jesus. E um dia você vai voltar aqui contar o milagre. Porque Deus é Deus dos milagres, tá? Tem uma mulher que saia cheirando todos para que ver se tal. Oxe, onde é isso, hein? Onde é isso, hein, Sula? Tem até o evangelho da tapa, né? Que é no Japão. O pastor sai dando tapa em todo mundo. Eu pensei que era mentira. O irmão disse, mas tem o evangelho da tapa. Tem o evangelho do banho. Hoje tem um bocado de evangelho por aí, né? O cara chega e pá! Fique quieto e obedeça a Jesus. Pá! Vai dar de verdade. Inclusive, uma irmã que era da igreja da tapa ligou para mim. Pastor, eu participo da igreja da tapa. E como é essa igreja da tapa? Não, essa igreja da tapa, o pastor acha que ele tem autoridade de dar tapa. Ele dá tapa nos irmãos e nas irmãs, mas eles capricham mesmo nas irmãs. Tem irmãs que até gostam, bate mais. Mas eles dão de mão cheia mesmo. Eles saem no culto, Jesus é maravilhoso. E tu? Pá! Pá! Cala a boca! Eu pensei que em 2000, nesse ano 2000, não existia mais isso. Mas tem cada loucura, né? Pois é. Então, preste atenção, tá? Então, as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque na época era indecente, né, a mulher falar na igreja. Hoje não é mais. E é até bonito uma mulher orar, pregar, mas aí Paulo tem essa parte cultural também. Por isso que a Bíblia tem que ser interpretada. A gente não pode pegar a Bíblia e engolir ela, né? Porque se fosse para cumprir isso aqui, todas as pastoras, toda diaconisa, tudo que é mulherada, fique quieta na igreja, não fale nada. Mas não tem igreja que a mulher não fala. Todas as igrejas a mulher fala. E quem sustenta a igreja, quem mantém a igreja é a mulher. As mulheres são fantásticas, né? É verdade, pastor, é cada mãozada. Tem irmã que é doida para ir para essa igreja. Pastor, onde é que tem uma igreja da tapa? Irmã, eu quero ir para essa igreja da tapa.
Por quê? Porque eu quero levar tapa de Jeová. Mas é o pastor que dá, não é Jeová não. Mas ele tem uma mãozona. Aí ela gosta de tapa, é? Ai! Então, essa igreja da tapa, eu fiquei admirada, né? Que as irmãs gostam mesmo, porque os cabelos das irmãs voam. O pastor olha assim de, você, em nome de Jesus, pá! Ai, bate de novo. Eita, que povo para gostar de levar tapa, meu Deus. A igreja tem mais mulheres do que homens. Claro, toda a igreja tem mais mulher que homem. Mas as mulheres adoram esse tipo de... Tem mulher que adora. Ó, tem mulher até que está aqui no chat, aqui ao vivo. Pastor, me diz onde é essa igreja da tapa, porque eu quero ir, pastor. Oxe, eu quero experimentar esse tipo de evangelho. E lá os pastores ficam levantando peso. Estão me preparando para o culto. Estou levantando maromba. Aí testa na mulher. Vem cá, mulher. Pá! Pá! Tá bom, mulher? Tá bom demais. Aí chega lá, vai abalar, vai Jesus vier. Se Silva Regina fosse para um culto desse, o pastor dava uma tapa nela, ela dava um murro no pastor, o cacete comia, que Silva é braba. A Silva Regina... mas tem mulher que diz, pastor, sou doido para ir ao culto da tapa. Quem quer se converter aqui? As mulheres, eu. Vem cá, pá! Se converta, rapaz, se ajeita, pá! Aí tem mulher que gosta, né, disso, né? Aí isso é evangelização, pastor, pelo amor e pela dor. E Quanta leseira, pastor. Bater nas pessoas, Lígia, tem de tudo nesse mundo, né? Eu não estou criticando, não, cada um faz o que quer, né? Quer levar tapa? É a unção do tabefe. Cristina, A minha igreja tem muitas viúvas, pastor. Eita, cuidado. Misericórdia, pastor, sai. Silva Regina não está aí, não. Se ela tivesse, ela dizia, se eu for, eu meto ela tapa no pastor. Mas não, aí você fica na cadeira. Eu estava assistindo, aí o pastor vai pregando, Jesus é maravilhoso, aí tem uma galeguinha assim, bem galegadazinha, daquela que quando bate fica vermelha, né? Aí ele olhou assim, você! Pá! Se entrega a Jeová! E ele, pá! Mas ele bate de verdade. Não é uma batidura assim, uma pancadinha não dói, uma pancadinha. Não, é lapada. Eu vou levar a Silva Regina para essa igreja. Silvia, cadê tu, hein? Vamos para a igreja do Tabefe. Igreja do Tabefe de Cristo. Aonde você aprende a ser fiel no cacete. Aí diz aqui, as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido. Psiu, cala a boca! Mas as mulheres são fantásticas hoje, gente. A gente tem que viver o nosso tempo, tá? Porque nesse mesmo tempo aqui de Paulo, como eu falei, o homem casado com 5, 6. Então mudou muita coisa. Veja aqui nos comentários, quantas mulheres maravilhosas não tem, quantos comentários maravilhosos não tem. A gente vai impedir dessas mulheres falar? Não, a gente quer que fale. Então tem que compreender a Bíblia, né? Pois é. Às vezes as mulheres estejam caladas. E se querem aprender alguma coisa, se querem, interroguem em casa seus próprios maridos. Marido, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Isso é cultura, gente. Se não for cultura, então as igrejas estão tudinho errada. Não, até a igreja católica hoje, que tem os padres, né? A igreja católica hoje, ela tem umas mulheres que fazem tudo, que cantam, que pregam, que tocam. Então, é difícil a gente aplicar isso nos dias de hoje. Não dá. É cultural. Eu acho que é cultural. O que é que você acha? Vamos comentar? Bora? Cadê os comentários? As mulheres fazem fofoca em qualquer lugar. Mas isso é uma coisa, isso é um detalhe. Que igreja selvagem. Eu daqui a pouco dou com o celular, pastor, onde é essa igreja? Eu quero ir. Uma tapinha não dói, uma tapinha. Cátia bióloga. Gerson, hoje rígido fico sozinho porque todos afastam de orar, porque a gente tem aguentar desaforo ainda, barulhar para presente. Eu não entendi bem. O que foi, Sula? Então é uma falando com outra. Então vamos lá. Olha a chuva. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Então, Paulo vai corrigir na igreja, mas a gente tem que ver que isso foi há 2000 anos atrás.
tem uma parte que é cultural. Aí tem como é o nome? Os puritanos. Os puritanos, não, nós temos que obedecer a Bíblia do jeito que está. Mentira, você não obedece a Bíblia do jeito que está, não. Não tem ninguém que obedeça a Bíblia do jeito que está. Não tem. Porque não tem como obedecer isso. Porque a nossa cultura é diferente. Todas as igrejas as mulheres falam, e as mulheres têm muita atividade na igreja. Quem mantém a igreja é a mulher. Quem dá oferta, a maioria, 90% dos dizimistas são mulheres. Né? Então, assim, naquela época era indecente, mas hoje não é mais. Tá? Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Se alguém cuida, ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele fala que as coisas que ele escreveu é mandamento do Senhor. Né? Então, vamos ver, inclusive igrejas tradicionais, vamos citar igrejas tradicionais, Batista, as mulheres estão lá no púlpito, a Assembleia de Deus, pastoras, pregadoras, cultos dirigidos por mulheres, são fantásticas, né? Nas igrejas neopentecostais, mas tem algumas igrejas que a mulher não fala. Eu não sei se na Igreja Cristã do Brasil a mulher fala. A mulher pode falar na Igreja Cristã do Brasil? Pode. Na nossa mãe, a Igreja Católica, fala, né? Então, bem, se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que escrevo são mandamentos. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar língua estranha, não proíba, mas faça tudo com discernimento e ordem. É o que Paulo está dizendo. Vamos para o 15, bora? Abre aí a sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá? 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. É bom que a gente leia a Bíblia e conheça o que é mandamento, o que é cultura. Imagina isso no Adventista com Ellen G. White. Sim, Keren Espíndola. Obrigado, Keren. Um cheiro em você. Temos que conversar, né, Keren? A Ellen G. White é a grande mulher, a maravilhosa mulher, fundadora do Adventismo. Uso e costume, meio doidos, ventos de doutrinas. Eu acho que é cultura da época. Né? A cultura da época tem que ser respeitada. Né? Deixa eu ver mais. Tudo cultura, sim. Na Universal antes podia, agora parece que não pode. Por isso digo que a igreja de Jesus Cristo, não dos homens. Mas eu acho que igreja nenhuma cumpre isso aqui, não, né? Eu acho que na igreja fulano de tal, as mulheres não falam, mas as mulheres tomam conta de tudo, inclusive do dízimo, das ofertas. As tesoureiras são as mulheres dos pastores. Então, a gente não pode, né? Bem, mas aí cada um siga. Pastor, mulher não pode falar, tudo bem. Eu estou lendo aqui a Bíblia e estou comentando com vocês, né? Não tem nada escrito aqui, é só o celular, você do outro lado e Cristo no nosso coração. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, para que também sois salvos, se retiverdes como tal vos tenho anunciado. Senão é que creste em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao terceiro dia, é porque naquela época que Cristo morreu, existia 2 sábados. Então, Cristo morreu na sexta, passou um sábado no seio da terra, passou outro sábado no seio da terra e ressuscitou no domingo. Por isso que se fala ao terceiro dia, porque senão seria o segundo dia. Se houver só um sábado, seria assim: Cristo morreu na sexta, ficou no centro da terra o sábado e ressuscitou no domingo. Então não seria, né? Então existia naquela época 2 sábados. Sábado e sábado. Os judeus repetiam 7 e 7. Não era 7 e 8, não, era 7 e 7. No primeiro sábado se matava o boi. E no segundo sábado se queimava.
O que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, naquela época existia algumas pessoas que viram Cristo, porque foi 50 anos depois de Cristo. Então, foi 14 anos, mais ou menos 15 anos, né, depois que Cristo morreu. Então, tinha muita gente viva ali ainda. Depois foi visto por Tiago. Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu a mim, como um abortivo, né? Então, Cristo apareceu para Paulo naquela visão, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo perseguiu muito a igreja do Senhor. Mas pela graça de Deus que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça que está em mim. Então ele falou que ele foi o último dos apóstolos, mas ele trabalhou mais do que os outros. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se prega Cristo, ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos. Então, porque tinha um pessoal lá em Corinto que dizia, não, ninguém vai ressuscitar não, é só essa vida mesmo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a pregação e também a vossa fé. Porque tem alguns grupos lá dentro que diziam, não, esse negócio de ressuscitar morto tem não. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão todos perdidos. E se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer o quê? Que nós esperamos em Cristo nessa vida, mas não esperamos em Cristo só nessa vida. Se a nossa esperança for só nessa vida, for só nessa existência, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a esperança de Cristo, ela é na vida vindoura, no ressuscitar dos mortos e na vida com Deus. Mas se, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, como a gente morre em Adão, por causa de Adão, ressuscitaremos por causa de Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, depois os que estão em Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e toda força. Então, Cristo vai anular toda a força, todo o império, ele vai fazer tudo novo. Até os impérios espirituais irão cair. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o mundo vai reinar, os espíritos vão reinar, mas até aquele dia que Cristo subjugará todos. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o último inimigo, o último poder, a última potestade, o último espírito a ser vencido é a morte. Porque todas as coisas rejeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se executa aqueles que lhe assujeitou, todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiver sujeita, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas o sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que se farão os que profetizam, né? De outra maneira, que se farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam eles pelos mortos? Esse batismo pelos mortos era um batismo que os judeus faziam. Hoje, só a igreja, só uma igreja
cristã batiza pelos mortos, né? O batismo pelos mortos era um ritual juju, era um ritual judaico. Se batizava para se perdoar o pecado dos seus antepassados, para que a maldição não pegue em você. Os judeus faziam isso. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Então, ele está falando, se os mortos não ressuscitam e não existem, por que vocês se batizam pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, os mortos, se os mortos não ressuscitam, comamos que amanhã morreremos. Então ele está dizendo assim, eu fiz tanta coisa, mas se realmente os mortos não ressuscitam, então é vão, então vamos comer e morrer, né? Vigiai juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa, porque alguns não conheciam Deus. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo eles virão? Alguém pergunta, como é que os mortos vão ressuscitar? Qual é o corpo que eles virão? Qual é a forma que eles virão? Eles virão bebê? Eles virão adultos? Como é? Aí Paulo diz, insensatos, ou seja, tolos. O que semeia não vivifica, o que tu semeias não é vivificado, ou seja, o que tu plantas na terra não nasce, se primeiro não morrer. Então, não nasce a semente se a primeira semente não morrer. Então a semente morre e nasce o broto. Ele compara a morte com a semente que morre na terra e a vida eterna com o broto que renasce. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, então quando a pessoa morre é como se estivesse colocando a semente na terra. O simples grão, como o trigo, ou de outro qualquer semente. Mas Deus lhe dará um corpo, como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Então haverá um novo corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e a outra a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas ele está falando que existe corpos celestes, então anjos têm corpos, mas é um corpo do céu. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória dos terrestres. Então tem carnes que têm glória, tem corpos gloriosos. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Então anjos feitos na lua, anjos feitos no sol. E outra a glória das estrelas, outros feitos nas estrelas. Porque uma estrela difere em glória uma da outra. Assim também a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ou seja, o corpo corruptível que morre, e ressuscitará em incorrupção, ou seja, ressuscitará um corpo que não morre. Semeia-se em ignomínia, ou seja, em fraqueza, e ressuscitará em glória, em fortaleza. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Então, assim, quando a pessoa desce a cova, desce a pessoa fraca, mas nasce a pessoa forte. Daí está a ressurreição. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Então, Cristo há de nos vivificar. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o segundo Adão, né? Qual o terreno? Tais são os terrestres. Igual a Adão, nós somos igual a Adão. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então, seremos como Cristo, celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também teremos também a imagem do celestial. Assim, do jeito que a gente parece com Adão e morremos em Adão, ressuscitaremos em Cristo e viveremos para sempre como Cristo vive. Que maravilha, né? Isso é uma maravilha, gente. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí é a questão da ressurreição, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, aí fala do arrebatamento. No momento, no abrir e no fechar dos olhos, antes da última trombeta,
Porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptível, ou seja, sem doença, sem possibilidade de morrer. E nós seremos transformados, vivos. Ele está falando do arrebatamento e da ressurreição dos mortos. Porque convém que isso aconteça. Convém que o que é corruptível, ou seja, o que é frágil e que morre, se revista de incorruptibilidade. Que isso é imortal. Que o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra a ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Não é maravilhoso? É maravilhoso, né? É mostrando como será a ressurreição. Então vamos para o último capítulo, tá? O último capítulo, né? 1 Coríntios 15, né? O 15 e o 16. Então, para lermos melhor, vamos deixar para amanhã o 15 e o 16, né? Deixa eu ver. Não, agora é o 16, né? A gente acabou de ler o 15, né? Que fala sobre a ressurreição do morto. Sendo sabendo que o vosso... agora vamos para o 16, tá? É o último texto. Vamos lá. Ora, quanto à coleta, aí fala sobre a oferta. No 15, nós encontramos falando sobre ressurreição. E que iremos ter corpos, mas os corpos glorificados. E que a nossa esperança não se estende apenas às coisas desse mundo, mas à vida eterna. E aquilo que morre ressurgirá. E ressurgirá sem poder de morte, ou seja, não vai morrer. Tá? Agora, ele mostra que os mortos ressuscitarão e aqueles que estão vivos serão transformados em um abrir de olho e irão subir aos céus. Seria o arrebatamento da igreja. O capítulo 16, finalizando 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, a coleta é o dízimo, a oferta. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então ele deu a ordem, como é que se recolhe as ofertas. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte que puder ajuntar, conforme a sua propriedade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Então, no primeiro dia do mês, se recolhia as ofertas na igreja de Coríntios. E quando tiver chegado, mandarei o que por cartas aprovaste, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Essas ofertas eram levadas a Jerusalém, porque os crentes de Jerusalém estavam passando uma luta muito grande, guerra e fome. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então ele ia para Corinto e de Corinto ele ia para Jerusalém, levando ofertas para os crentes pobres de Jerusalém. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, passe também um inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então ele está dando instrução, dizendo que vai passar pela Macedônia, que vai descer para Corinto e depois subir para Jerusalém. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor me permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, ou seja, até o mês de junho. Ele ia ficar em Éfeso até o mês de junho. Porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Então, uma porta muito grande lá em Éfeso abriu para ele, e ele está com muitos adversários, muita gente querendo matar ele. E se Timóteo for, vede que esteja sem
sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Então, se ele não puder ir, ele ficar em Efésio, ele ia mandar Timóteo, que era o fiel escudeiro dele. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. Então, não despreze Timóteo, porque Timóteo era jovem, e a turma desprezava o jovem antigamente. O jovem não sabe de nada, só um noviço. Acerca do irmão Apolo, rogai-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então, rogaram muito para que o Apolo fosse, mas o Apolo não quis ir, não. Então, ele vai por ocasião. Aqui é ele conversando com os crentes de Coríntios. Vigiai, estáis firmes na fé, portais varonilmente e fortalecei. Você se portai com decência, forte. Todas as vossas coisas sejam feitas por amor. Todas as vossas coisas sejam feitas por amor. 1 Coríntios 16, 14. Não é bonito esse texto? É lindo esse texto. Todas as coisas vos sejam feitas por amor. Agora rogo-vos, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, né? Então ele fala sobre Estéfanas, que era um discípulo. Que também vos sujeiteis aos tais, e todos aqueles que auxiliam a obra da batalha. Fogo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. Com estas supriram o que da vossa parte me faltava. Então, eles levaram oferta para Paulo, ao Estéfana, o Fortunato e a Acaico, né, que a igreja de Corinto mandou. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. A igreja da Ásia vos saudam. Então, ele estava na Ásia. Saudai-vos afetualmente, se saudem, se conversem no Senhor. Aquila e Priscila, Aquila é homem, é um nome grego, Aquila. É parecido com Aquila, né? Calcanhar de Aquila. Priscila também é homem, porque Priscila aqui é mulher, né? Mas Priscila lá era homem, nomes gregos, com a igreja que está em casa. Então, existe uma igreja feita nas casas. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo. Ósculo santo é beijo, beijo na face, tá? Nem na boca não, é na face. Ósculo santo é santo. Porque naquela época os homens costumavam se beijar. Tem também essa doutrina entre nós. A igreja do véu ainda mantém um homem beijando o outro, né? Às vezes o cara diz, eu fui para a igreja, o cara deu um beijo em mim, mas na lei é sem malícia. Saudai-vos com ósculo santo. Mas a cultura é muito forte, né? A igreja, uma das igrejas que guarda mais cultura é essa igreja que ainda usa o véu, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro, né? E eles saudam com ósculo santo. Todos os irmãos saudai. Eu vou saudar com ósculo santo Chiquinha. Aí não é ósculo santo, aí é beijo de marido e mulher, né? Ósculo santo é aquele beijo que um homem dá no outro. Mas o dá sem malícia. Eu já dei beijo no meu pai várias vezes, né? Já dei beijo em pastor. Deu beijo em pastor? Já. Beijei as mãos de padre. O beijo sem malícia, né? Não é aquele beijo assim, é o ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Foi aquilo que Judas também saudou Jesus com um beijo na face. Então eles costumavam se beijar. E engraçado, naquela época, homem com homem se beijava em público, mas homem com mulher não se beijava. Não existia beijo em público. Naquela época, se um homem desse um beijo numa mulher em público, ele era repreendido com vara. Porque naquela época de Jesus, a repreensão era assim. Você estava fazendo qualquer coisa errada, aí vinha um velhinho com a vara na mão e... Safado! Cachorro! Estuda cultura, menina! Estuda história! Oxe, era na vara assim. Em alguns países islâmicos ainda mantém essa cultura. Como é, pastor? A repreensão feita naquela época de Cristo era com vara. Por isso que o pessoal meteu vara. Porque a vara era metida de verdade. Então,
Então tinha um velhinho andando, aí tinha um casal se beijando, que casal não podia se beijar. Quem podia se beijar era homem. Mas não era beijo sexual, era beijo ósculo. Mas vamos dizer, o cara, não, vou pegar uma gatinha aqui, vou beijar. Aí lá vinha o velhinho. Pá, pá. O velho metia o cacete mesmo. Não precisava ser pai nem mãe, não. Né? Cristo também fez isso. O que é que Cristo fez? Meteu o chicote. Isso era uma cultura da época. Mas é interessante, quando a gente lê a Bíblia e fala da cultura, da teologia, da história, é maravilhoso, né? Eu vou andar com a vara agora. Quando eu ver uma coisa errada, eu meto o cacete. Pode não, Chiquinho, agora não. Agora, se você vê uma coisa errada e dizer que é errado, você é preso. Não é a pessoa que está fazendo a coisa errada que vai preso, não. É você. E Vixe Maria, as coisas estão tão mudadas. Tão mudadas, Naquela época de Cristo, né, aqueles namoros que vocês costumavam ter, né? Vocês, pecadores, Vixe Maria, que conversa... Vocês, pecadores, que costumavam namorar no muro da sua casa, se fosse na época de Cristo, vocês levavam varada. Vixe, a mulher também hoje leva varada, mas não é assim. Varada, varada, varada. Mas antigamente era. Se o namorado pegasse na mão da namorada, imagina na mão, viu? Não precisava nem ser em outras coisas. Aí os velhos andavam tudo com um cacete na mão. Aí os velhos iam lá, e aí, safado, cachorro, indecente, tome, tome, tome. Os profetas também faziam isso. E Cristo também fez. Cristo meteu a vara nos caras que vendiam pombas, tal, porque esse era o costume. Entendeu? Cada costume, né? Você já sabia disso? Não sabia não, né? Só aprende aqui no canal Joilson de Assis. Estuda história, menino. Eu vou até falar em inglês. Vou falar em inglês. Rachel, right? Rachel, varada. Rachel. Você entendeu alguma coisa? Você entendeu? Não entendeu nada? É porque tu não sabe falar inglês. Estuda inglês, Alcione. Hoje, se você vê qualquer coisa que nós achamos indecente ou não, e falar, você que leva varada. Ai, meu Deus. Então, era indecente na época, homem beijar mulher, ou pegar em qualquer canto da mulher, cabelo. Homem andava abraçado com homem, mas não andava abraçado com mulher. Como é a cultura, né, gente? E não era aquele negócio, não. Tá? Meu pai era igual um general. A gente não tinha TV, nem rádio. Sula. Quem que entendeu aí? Faz o Pix. Quer o Pix? É para mandar? Vou mandar agora. Peraí. Então, senhor... alguém entendeu a questão cultural? Então, assim, naquela época, se você pecasse contra a cultura da época, você levava varada de qualquer pessoa. Entendeu? Ok? Tem algum comentário? Comente agora. Então, cultura da época. Homem se beijava com outro homem. E andavam abraçados os homens. Mas não andava abraçado com mulher. As mulheres andavam atrás do homem. A mulher não andava de lado do homem. E nem dormia com o homem, dormia na cama dela. Então essas culturas são muito interessantes. Nós estamos falando isso de 2000 anos atrás. Incrível, né? Então, portai-vos varonilmente, né? Os velhos eram guardiões da cultura da época. Então, assim, se o cara visse uma mulher, o cara passando a mão no cabelo dele no meio da rua, o velho, safado, cachorro, tome. Pois é. Aí tem homem que leva uma varada mesmo, pastor. Pois é. Aí deixa eu ver mais aqui. Cadê? Onde é que eu estou? Deixa eu ver aqui para a gente terminar o texto. Vamos terminar. Se tiver alguma observação, faça aí para eu ler, tá? Saudações. Todavia, irmãos, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Maranata. Aqui uma declaração de Paulo no final, né? De 1 Coríntios 16. Se alguém não ama a Cristo, seja maldito.
Maranata. A palavra Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós. Em Jesus. Amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém, amém. Palavra do Senhor. Amém. Nessas leituras, sempre damos um pano de fundo cultural, histórico. Se você tiver alguma coisa a perguntar, pergunte, eu estou aqui para tentar responder. Tá? Se você tiver alguma coisa assim, pastor, e a cultura? E por que isso? E por que era aquilo? Tá? Estamos aqui para responder. Se você quiser perguntar amanhã, então amanhã responderemos. Tá? Até amanhã, se Deus quiser. Pastor, perdi o contato do Zap e foi. Amém? Tchau, vou à igreja. Tchau. Muda-se a época antes do pecado. Hoje em dia é normal. Talvez chegue o dia em que volte ao pecado cíclico. Então que Deus abençoe. Deus abençoe, né? A todos vocês. Está lido o livro de Coríntios. Se você não viu aí Coríntios 1, 2 e 3, aí depois vem 4, 5, 6, 7 e 8, depois vem 9, 10, 11, 12 e 13, e agora 14 e 15. Tá bom? Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Espero esclarecer alguma coisa, os comentários históricos, culturais e teológicos, tá bom?